Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Mais uma vez nos reunimos com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, capítulo 31, intitulado Uma Dívida Paga pelo Alto. Chico Xavier começa a ensinar todos nós que devemos confiar sempre na providência divina. A misericórdia divina não desampara nenhum dos seus filhos. Isso nós temos aprendido com Jesus, depois com Chico Xavier, que vivenciou os passos do Cristo, que realmente seguiu o Evangelho de Jesus, vivenciando o Evangelho na sua própria vida. E nesse livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama descreve que José, o irmão de Chico, que fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga, adoece gravemente e, sob a surpresa dos seus caros entes familiares, desencarna, deixando ao irmão o encargo de lhe amparar a família. Quando Chico começa a trabalhar no Luiz Gonzaga como médium, José Xavier lhe ajudava muito na casa espírita. Nas atividades do Luiz Gonzaga, José Xavier ajudou muitos anos Chico Xavier no trabalho de auxílio aos enfermos, no trabalho de desobsessão. E Chico, juntamente com José Xavier, atendia os enfermos, os necessitados, e Dr. Bezerra, os espíritos amigos, se comunicavam através de Chico Xavier, e Chico Xavier receitava remédio através dos espíritos. Através dos espíritos, Chico Xavier trabalhava na condição de médium de cura e efetuava muitas curas, muitas receitas homeopáticas através dos espíritos eram enviadas a Chico Xavier, e Chico auxiliava a todos. Na verdade, José Xavier era um braço direito na vida de Chico Xavier, auxiliando ele nas atividades. E repentinamente ele adoece, deixando todo mundo, uma família numerosa, todo mundo ali ficaram surpresos ao ver José Xavier adoecer e ele desencarga. Então Chico fica responsável tomar conta de toda a família e amparar a família, uma família numerosa. Dias depois, relata Ramiro Gama, o Chico verificava que José Xavier lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta de luz, na importância de 11 cruzeiros. Isto era muito para o pobre médium, pois no fim de cada mês nada lhe sobrava do ordenado. Como nós sabemos, o Chico ele trabalhava na venda do senhor José Felizardo. Ele, tudo que ganhava na venda, auxiliava a família, não sobrava quase nada, auxiliava os necessitados com ajudas que recebia. Então o irmão desencarna e deixa uma dívida para eles, uma conta que eles tinham que pagar da energia, e o Chico então se vê diante dessa situação muito preocupado. Ele ficou muito preocupado diante daquela situação. E muito pensativo, ele sentou-se à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada, uma casa simples, mas que havia amor, que havia bondade, que havia simplicidade, onde a luz realmente fazia presente na vida deles. Apesar das dificuldades enfrentadas, apesar das lutas, Chico vivia em torno de uma luz. Chico vivia abençoado pelos benfeitores amigos. Os benfeitores amigos estavam sempre com Chico Xavier. E ele, muito pensativo, preocupado, sentado à soleira da porta daquela casinha simples, abençoada, cheia de luz,
eis que o Espírito Emanuel lhe aparece e diz: não se apoquente, confie e espere. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, sempre nós vamos receber do mundo espiritual essa orientação. Confie, espere. Quando a gente vai na casa espírita, a gente está atravessando um momento difícil, seja na saúde, seja na vida financeira, seja um problema pessoal que estamos enfrentando, não adianta se desesperar, não adianta ficar impaciente, porque se a gente agir assim, a gente vai complicar ainda mais a nossa situação. Então, os benfeitores amigos que conseguem enxergar o nosso futuro lá na frente, onde ainda nós não temos uma visão muito mais ampla, porque ainda somos espíritos atrasados, a caminho da evolução, os espíritos superiores conseguem realmente observar aquilo que nós não estamos observando. E sempre a orientação dos espíritos, de Jesus, do Evangelho, sempre vai ser em torno da fé. Confie e espere. Basta a gente ter paciência que a gente vai receber aquilo que nós estamos buscando. Deus vai trabalhar e vai nos ofertar o que é de melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, o Chico, recebendo essa orientação de Emanuel, confie e espera, hora depois alguém lhe bate a porta. E o Chico vai ver quem que é. Era um senhor da roça, um senhor que veio procurar Chico Xavier. E ele pergunta para o Chico, quando o Chico atende a porta: o senhor é o seu Chico Xavier? E o Chico lhe responde: sim, às suas ordens, meu irmão. E ele diz assim ao Chico: soube que seu irmão José morreu e vim aqui pagar-lhe uma bainha de faca que ele me fez há tempos. Então, o irmão de Chico Xavier trabalhava como celeiro, consertava arreios, costurava. Então, José Xavier, ele havia feito uma bainha para este senhor que morava num sítio, e ele veio acertar as contas com o Chico. Ele ficou sabendo que José Xavier havia desencarnado, com certeza pensou que a família estivesse atravessando um momento difícil, e ele veio pagar uma bainha que José Xavier havia feito para ele há alguns tempos. E entregou para Chico a importância combinada dentro de um envelope. Chico agradeceu-lhe com muita bondade e, ficando sozinho, abriu o envelope. Dentro estava 11 cruzeiros para ele pagar a luz. Era a quantia que ele estava precisando. Por isso que Emanuel, vendo o que iria acontecer, disse a ele assim: confie e espere. Se você se desesperar, se você ficar preocupado excessivamente, vai entrar na sintonia negativa, vai entrar na sintonia das sombras. Mas confie em Deus e espere. E o homem chegou ali, trouxe a quantia certa que o Chico precisava para pagar a luz. O Chico, olhando para o dinheiro, sorriu, descansado, como se estivesse livre de um peso. Porque quando nós pagamos uma dívida, qual é a nossa sensação? De alívio. É como se estivéssemos tirando um peso do nosso caminho, da nossa vida. Assim são as nossas expiações. Assim são as provas que nós enfrentamos na terra. Quando nós pagamos essa dívida através do trabalho no bem, através da perseverança, da confiança, agindo com fé, confiando em Deus, em Jesus, qual é a sensação ao quitar essa dívida? A sensação é como se nós estivéssemos tirando um peso do nosso caminho. A sensação é de alívio. E concluiu para nós Ramiro Gama, nesta explicação, neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que Chico explicou, contando isso com muita alegria, que ele extraiu dessa experiência uma bela lição que ele obtivera de Emanuel. E nós observarmos isso, ouvindo
de Chico Xavier, que ele fala assim, contando para as pessoas: foi uma bela lição. Que bela lição que ganhei de Emmanuel. E nós, fala Chico Xavier, também para os que sabem olhar para os lírios do campo, que não temem o amanhã, porque sabem que ele pertence a Deus. Então aquela lição foi muito preciosa. A luta enfrentada, a desencarnação do seu irmão, muita dor para a família, ele com a responsabilidade agora de cuidar da família numerosa. Havia uma dívida ali pendente, ele conseguiu resolver essa questão e ele então se lembrou das lições de Jesus: olhai para os lírios do campo, que não temem o amanhã, porque sabem que ele pertence a Deus. Observai os pássaros do céu, que não ajunta, que não amontoa. E Deus realmente coloca na vida dos pássaros o alimento necessário. Os lírios não procura se embelezar. E Deus deu a eles a beleza do campo, deu a eles o colorido necessário que a gente vê na beleza de um lírio. Então, na beleza dos pássaros, procurando a alimentação, e Deus vai guiando o pássaro a encontrar a água, a alimentação necessária, mas o pássaro tem que buscar a alimentação. Vejamos bem, então Chico diz assim, que nós não devemos temer o amanhã, porque não sabemos como vai ser. O futuro pertence a Deus e Deus reserva sempre o melhor para cada um de nós. E nós precisamos muito aprender com isso. Se atravessarmos um momento difícil de provas, de aflições, e se Deus está permitindo, porque Ele quer que a gente tire dessa situação uma lição, um aprendizado. Isso vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente evoluir. E quando a gente tiver numa condição mais avançada espiritualmente falando, como de Emmanuel, que fala para Chico Xavier: confie, espere, a gente vai olhar lá na frente, vai olhar o que passou e a gente vai realmente ficar muito grato a Deus por tanta bênção, por tanta luz no nosso caminho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, nos fala sobre a paciência, intitulado A Paciência. E há uma colocação do Espírito Amigo que ele diz assim, que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Então vejamos bem, no capítulo 9, no item 7, intitulado A Paciência, o Espírito Amigo fala assim: as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E se a gente observar, realmente isto é uma realidade. É que nós ficamos fixos somente no lado de dor, no lado sombrio, no lado da dificuldade, não conseguimos enxergar a luz, não conseguimos enxergar a presença de Deus, não conseguimos enxergar o caminho que nós devemos trilhar, onde devemos buscar para alcançar a nossa verdadeira paz, a nossa verdadeira felicidade. Então o futuro, como Chico Xavier fala aqui, pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus, que está reservando sempre o melhor para cada um de nós. Então esta é a lição. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. Até o nosso próximo encontro.